Pode entrar um bico de São Paulo? Claro que pode, doutor Cajé. Tudo bom, Cajé? Tudo bom. E vocês, meninas? Tudo tranquilo? Tudo bem, Rosana? Como é que vai? Maria Amélia, Bem, querida, Fabiola. Nossa, já tá cheio de gente aqui, pô. Verdade. Bom te ver, Cajé. Nosso presidente Itália aqui também entrando. Nossa, tá caindo a minha imagem pelo jeito, né? Caiu sua imagem. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Ok, peraí. Start my video. Eu vou esperar um pouquinho, que tem várias pessoas conectando, então só vamos esperar um pouquinho o pessoal conectar, que daí a gente já começa. Bom dia, Cajé, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus, sabe? E você, Pano? Maravilha, maravilha. Eu não estou conseguindo colocar minha imagem aqui, mas eu acho que é alguma coisa da configuração do Zoom. Eu também, bom dia, Fabiola. Eu também não consegui colocar a imagem, só áudio. Fabiola, bom dia. Vamos deixar para as pessoas importantes, então. Exatamente, vamos. Tá bom, então eu estou tirando a minha aqui, então, peraí. Você é o mais importante, Cajé. Tá bom. Bom dia. Salve, Assis. Bom dia, doutora Assis, tudo bem? Pois é, também me cortaram a imagem aqui, eu estou muito triste. Assis, bom dia. Está em casa, Assis, ou no escritório? Não, estou no escritório. Eita! A minha pena agora ficou no regime semiaberto. Na realidade, o Assis não deixou aparecer a imagem dele porque ele está em casa e de pijama e pra gente dizendo que está no escritório. Entendeu? Pelo menos de pijama, né? Então, vamos começar, pessoal. Bom dia para quem me conhece. Eu sou Maria Amélia Mastro Rosa Viana, sou presidente da Comissão de Sociedades de Advogados da OAB Paraná, conselheira estadual da OAB Paraná, diretora institucional do César Paraná e sócia do Pereira Gionetti Advogados. Hoje está aqui comigo a Fabiola Polatti Cordeiro, que é integrante também da Comissão de Sociedades de Advogados da OAB Paraná e sócia do Wapner e Kreutz Advogados, o Júlio Broto, que é conselheiro estadual da OAB Paraná, integrante do Comitê de Crise da OAB Paraná, da Covid-19, e sócio do escritório René Dott Advogados, a Rosana Pedrão, que é integrante da Comissão de Sociedades e Advogados da OAB Paraná, e é advogada no Assis Gonçalves Closnets. Agradecemos a participação de todos, o esforço da ESA, o apoio do CESA, do IAP e principalmente de todos os membros da Comissão de Sociedades e Advogados da OAB Paraná na organização desse evento. O meu querido vice-presidente, Flávio Prado, que sempre me ajuda em tudo, e a secretária Cristiane Mignotto. Agradeço a participação especial do nosso presidente nacional do CESA, Carlos Cajé. Para os íntimos, né, Cajé? Uma alegria ter você aqui conosco, ainda que virtualmente. O presidente do CESA Paraná e do IAP, Tarcísio Kreutz, e o nosso sempre presidente, Assis Gonçalves. Desculpe se eu esqueci algum outro presidente ou ex-presidente, mas devido ao grande número, eu nomeio na sequência, né? Então, nós estamos aqui hoje reunidos virtualmente para discutir os desafios da pandemia, da Covid-19, nas sociedades de advogados, né? De forma repentina, o mundo e o judiciário foi atingido por essa pandemia e as sociedades se viram obrigadas a se adaptar a novas formas de trabalho, home office, reuniões, julgamentos virtuais, tudo de uma forma muito repentina.
Isso atingiu tanto as sociedades unipessoais como as grandes bancas, né, que não previam esse tipo de trabalho de forma tão abrupta, né, nem mesmo nos melhores planos de contingência. Além do desenvolvimento de habilidades para o correto manuseio de ferramentas tecnológicas, né, tivemos que nos adaptar a novas formas de convívio, de relacionamentos com clientes e com as nossas equipes colaboradoras, né. A par de reflexos financeiros e dessas incertezas políticas, econômicas, sanitárias, né, tudo tem tornado o trabalho dos advogados mais difícil. Acredito que o primeiro impacto que a Covid-19 trouxe às sociedades foi o relacionado à prestação de serviços em home office, que não era uma modalidade de trabalho tão comum nas sociedades, né? Então, eu queria saber de você, Fabiola, como que vocês têm lidado com relação a isso? Qual foi a sua experiência? Fabiola? Será que ela caiu? Oi, você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Agora estou, agora estou. Viu? A gente vai se batendo aqui, mas eu queria agradecer em primeiro lugar o gentil convite que você me fez, presidente da minha Comissão de Sociedade de Advogados. É um prazer estar aqui nessa manhã discutindo esse assunto tão complicado, tão tumultuado para todos nós. É um prazer também estar na presença de tantas pessoas queridas aí, em especial dos meus colegas de luta diária que participam comigo desse bate-papo de manhã e tantas outras pessoas que eu estou vendo aqui. Essa situação que todos nós estamos vivendo, a gente não teve escolha, né? De uma hora para outra, a gente teve nos impuseram essa realidade. Quando a gente não tem escolha, as coisas têm que dar certo, né? E a gente teve que fazer dar certo de uma hora para outra. A experiência com home office a gente tinha, todo mundo tinha, o trabalho da madrugada, dos finais de semana, das emergências. Mas assim como aconteceu, a gente realmente não estava preparado, ninguém estava preparado. Até porque é uma circunstância difícil, né? É uma circunstância selvagem para nós, porque de uma hora para outra a gente teve que suprimir a barreira que existia entre a casa e o trabalho, e da mesma maneira também suprimiram dos nossos filhos a barreira que existia entre a escola e a casa, colocaram todo mundo junto no mesmo lugar e disseram: se virem aí com as ferramentas que vocês têm. E acabou que a gente vive uma prova de resistência diária, né, em casa, porque a gente tem a disputa da internet, tem a disputa das ferramentas de trabalho, está todo mundo junto, disputando o mesmo espaço e tentando sobreviver aí e desempenhar bem o trabalho que a gente tem que desempenhar. Eu acho que a gente já superou aquele momento inicial difícil, esse tempo de acomodação, em que a gente teve que se livrar dos gatilhos que nos desconcentravam. E eu tenho percebido muito, em especial na minha equipe, as pessoas referindo que conseguiram melhorar muito a produtividade, que estão produzindo muito em casa, que estão conseguindo bons resultados, apesar dessa circunstância toda que a gente está vivendo, né? Então, assim, eu acho que nós estamos aprendendo muito com isso. Nós desenvolvemos capacidades que nós não tínhamos, a disciplina, a concentração em casa e a resiliência, né? Porque a gente tem que fazer disso tudo, desse limão, uma limonada. Obrigada, Fabiola. Muito obrigada pela sua colaboração. Júlio, você tem alguma coisa para acrescentar para nós? Maria Amélia, bom dia, presidentes aqui já nominados, minhas queridas colegas Fabiola e Rosana, que conheço de longa data, e para mim é um privilégio estar participando desse bate-papo aqui, tão bem conduzido pela Maria Amélia. Queria cumprimentar também inicialmente a Adriana Dávila, presidente da ESA, presidente Assis, aqui também já referido, presidente Tarcísio do IAP, que também parece que está integrando aqui o nosso bate-papo. Queria mandar um abraço para o pessoal do Nada Cultural, colegas do escritório, enfim, todos aqueles que estão nos acompanhando aqui. Como a Fabiola muito bem colocou, Maria Amélia, a gente está no mesmo barco. É algo inédito,
nós tivemos no nosso escritório, se vocês me permitirem, falarei um pouquinho da nossa experiência pessoal, que pode ser que seja comum a outros colegas de escritório. Nós tivemos o privilégio de, na semana anterior à quarentena, conseguirmos nos adequar minimamente para que houvesse um trabalho home office. Então, de segunda a quinta-feira, e aí eu não estou me situando muito bem no calendário, mas ontem até a minha esposa mencionava que já faz 4 semanas que estamos em casa, para mim eram 3. Mas de segunda a quinta nós conseguimos instalar todo o equipamento necessário, acesso remoto, quem ainda não possuía, e desde então estamos todos no escritório trabalhando em regime de home office. Nós temos no nosso escritório um sistema que para muitos é arcaico, mas que para nós funciona muito bem, que são reuniões matinais dos núcleos, né, dos nossos núcleos de atuação, direito administrativo, civil, criminal e família. E nós temos feito essas reuniões utilizando o sistema Hangout. Acredito que está na tua pauta aí para nós tratarmos desses aspectos tecnológicos, né? Mas felizmente hoje a tecnologia oferece várias ferramentas que nos possibilitam essa interação virtual. Penso que os clientes também têm se adaptado a essa situação. Todo mundo está vivendo exatamente o fenômeno da pandemia ao mesmo tempo, e eu tenho percebido que tem havido muita solidariedade entre os colegas, solidariedade dos clientes para com os advogados e reciprocamente. Isso tem impactado principalmente, enfim, em aspectos jurídicos, né, relações contratuais e tudo aquilo que todos nós estamos presenciando, né? Mas é um momento único. Também concordo muito com a Fabiola no sentido de dizer que desse limão nós estamos já fazendo uma limonada, e eu só não sei exatamente para onde vamos. Eu tenho a impressão que essa experiência ela vai ser modificadora, ela será um divisor de águas. Eu acredito que o funcionamento dos escritórios de advocacia não será mais o mesmo depois da pandemia. Nós estamos vendo, apesar de sentirmos todos, e ontem falávamos sobre isso, sentirmos falta do contato pessoal com os clientes. Nós que temos, e vocês, pelo que conheço da advocacia, de vocês também, tem muito desse contato pessoal, né? Esse pegar o cliente no colo, por assim dizer. Mas eu tenho visto que as reuniões virtuais têm funcionado sem muita perda de qualidade, sem perda de conteúdo, né? E eu acho que isso é uma tendência daqui para frente, para citar apenas um exemplo, dentre outros fenômenos que devemos vivenciar. Tá certo. Muito obrigado, Júlio, pela sua contribuição, né? É sempre muito proveitoso te ouvir, né? E eu passo a palavra agora para a Rosana, para ver o que você tem a acrescentar para nós, Rosana, com toda a sua experiência em home office. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer também o convite feito pela nossa presidente Maria Amélia. Agradecer a presença de todos aqui, como já nominaram, doutor Tarcísio, Cagé, doutora Assis, Adriana, minha colega de tantos anos de trabalho. E, de fato, eu já tinha uma experiência de home office. A minha experiência é um pouquinho diferente, eu acho, da maioria, porque há um tempo nós tínhamos implementado já no escritório o atendimento por home office. E tanto de equipe quanto a minha presença mesmo. Então, o que aconteceu agora, para a gente foi ver crescer essa nossa experiência e ver como, de fato, ela daria certo. A gente vê, assim, como eu concordo muito com a Fabiola, a gente precisa de uma organização para isso. Não é de uma hora para outra que você consegue atender o home office e consegue ser produtivo. Mas a hora que você consegue se organizar, a produtividade é muito maior. Você consegue a concentração e a forma de atendimento e a tua dedicação, você acaba tendo mais tempo de isolamento, sozinho, você consegue atender. Eu sei que a gente tem muitas famílias e que tem muita gente que precisa administrar essa organização. Mas, como disse a Fábio, agora com esse tempo, a gente já conseguiu, né, se organizar, os advogados já conseguiram entender como funciona o trabalho home office e como ele pode ser interessante.
A gente precisa, sim, dessa organização, a gente precisa ter um pouco mais desse contato, né? Então, a dificuldade desse contato que a gente tem com as equipes, eu acho que pode ser minimizada com reuniões que a gente tem muito no escritório, que a gente já trocou experiência e tem realizado reuniões diárias com as equipes para poder ter essa proximidade, poder conseguir sentir o que as dificuldades de cada um, né, as dificuldades das equipes. Eu tenho para mim assim, como já conversamos, né, como diz o Júlio, fazer do limão uma limonada. A gente precisa entender que é uma situação que não aconteceu só para a nossa classe, não são só os advogados que estão isolados, que estão, né, necessidade de fazer esse home office, entender, agradecer que conseguimos fazer esse trabalho, que conseguimos ter o contato com os nossos clientes, conseguimos manter praticamente todo o nosso trabalho e aproveitar para sair mais fortalecido de tudo isso, né? E, como diz o Júlio, tentar ver como é que vai ser a advocacia daqui para frente. Muito obrigada, Rosana, muito obrigada. Outro ponto que a gente conversou, que até o Júlio chegou já a mencionar, né, é a questão do relacionamento do cliente e advogado. O relacionamento cliente-advogado é uma questão de confiança, né, e por muitas vezes ele é caloroso e afetuoso também, né. Eu queria saber de vocês, né, se vocês acreditam ser possível manter essa proximidade, né, com as ferramentas tecnológicas que nós temos disponíveis hoje na atualidade, né? O Júlio até já falou um pouco sobre isso, né? Mas muitas vezes a gente vê essa necessidade, até muitos colegas já me narraram algumas situações, né, que é necessário a gente dar aquele aperto de mão, a gente dar um abraço, né, no cliente, numa situação mais delicada, né? Tô vendo aí que o Cagé está concordando, né? O Cagé que é uma pessoa tão calorosa, né, Cagé? Como é que você está fazendo aí, Cagé? Quer falar alguma coisa sobre isso? Os meus abraços e os meus beijos estão sendo virtuais nesse momento, né? Eu acho que, acima de tudo, é isso mesmo, né? Mas eu estou gostando bastante de ouvir. Eu só vou ficar ouvindo aqui. Depois, se você me der 2 minutinos só... Pode falar, Cagé. Pode falar primeiro, claro. Então tá ótimo. Olha, é uma delícia ouvi-los, tudo isso. E a gente traz muitas reflexões aqui, né? Porque nesses últimos dias... a gente vem sendo demandado demais aqui, eu falo assim, inclusive pela posição como presidente nacional do SESA, pergunta dos associados, amigos, de como as sociedades estão reagindo, como estão fazendo. E eu acho que é um pouco isso que a Fabiola falou aqui também, Rosana, que essa era uma realidade que nós já tínhamos nas nossas sociedades, do home office muitas vezes, mas não utilizávamos com a frequência e com aquela habitualidade com que hoje nós estamos utilizando. E como o Júlio falou, isso vai ser uma grande transformação, realmente. Acho que vai ser um divisor d'águas esse momento. Amanhã, com as novas tecnologias, a maneira de você encontrar com o seu cliente, de você relacionar com o seu cliente, relacionar com a sua equipe. Eu, por ser uma pessoa que viaja demais, viajava, né, faz mais de um mês que eu não entro num avião, incrível que pareça, né? E a cada 2 dias eu estava dentro de um avião, então eu estou me sentindo assim um outro homem, né? Realmente. Mas a forma de contato vai mudar, o relacionamento vai mudar efetivamente, e a gente precisa estar preparado para isso. E acima de tudo, é com relação à segurança da informação. Agora, aqueles escritórios que sempre deixaram assim, falando, minha segurança é só o meu antivírus, etc., ele vai ter que ter uma preocupação agora, realmente. Se até hoje ele não tinha aquela visão, saber da necessidade de criar todos os mecanismos de segurança, além daqueles tradicionais comerciais que nós encontramos aí em prateleira, sim, é buscar uma pessoa de tecnologia para ver qual que é a melhor solução. É mais seguro eu estar numa nuvem hoje? Qual a nuvem? Quais as ferramentas? Como eu posso fazer o acesso? Tudo isso. Porque isso tudo vai transformar.
Então, agora, mais do que nunca, eu acho que a gente precisa partir para essa. Desculpa, não vou falar mais nada. Quietinho, pronto. Imagina, imagina. Mas, Fabíola, fale você, então, para nós agora um pouquinho. Fabíola? Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então, você perguntou se você acha que esse contato presencial, né, com o cliente, a necessidade desse contato presencial com o cliente. Eu vou te dizer assim, que eu acho, no vídeo a gente não consegue olhar no olho. E eu acho que tem alguns momentos em que você precisa sentar na frente do teu cliente, ele precisa sentir que ele está entregando o problema dele na tua mão. Ele precisa olhar no teu olho e saber que o que você está dizendo para ele é verdade. Mas eu acho que antes disso tudo acontecer, eu achava que o contato presencial era muito mais necessário do que é hoje. Eu acho que, assim, esses contatos, essas interrupções, isso tudo rouba muito tempo da gente, né? O cliente, às vezes, invade o trabalho da gente de uma maneira sem que a gente consiga se organizar e as coisas vão se atropelando. Então, eu acho, sim, que o contato que é necessário, na nossa atividade é necessário. O cliente precisa confiar em você. Ele precisa olhar para você. Ele precisa escutar o que você está dizendo, olhando no teu olho. E no vídeo a gente não tem isso. Mas eu acho que a gente pode limitar muito isso. Eu acho que a gente economiza muito contato físico, a gente pode otimizar muito mais o nosso tempo, aproveitar muito mais o nosso tempo e deixar o contato físico, presencial, os encontros, os abraços, né, Cagé, para ocasiões que são realmente necessárias. Eu acho assim, eu sinto muita falta desse contato olho no olho, de cruzar com as pessoas no escritório também, não só os clientes, mas a minha equipe. A gente olha, a gente sente como que a pessoa está, você cruzar no corredor e ver que tem alguém que está melhor. Esse contato está sendo muito difícil para nós, né? A gente se acostumar com isso. Quem trabalha em equipe, no escritório a gente tem uma cultura muito forte de trabalho em equipe, a gente trabalha junto, a gente discute os casos, a gente senta, a gente trata das coisas juntos. Então, assim, eu tenho procurado, né, usar essas ferramentas que a gente tem à disposição para estar perto das pessoas, né? Para envolver as pessoas. E é isso que a gente tem que tentar fazer nesse momento com os clientes também, né? Estar perto deles. Eu acho que a voz faz muita diferença, né? Essa coisa do WhatsApp, da mensagem, às vezes você passar a mão no telefone, ligar e ouvir a voz da pessoa, isso faz muita diferença. Então, assim, eu acho que isso tudo, né, muda realmente a maneira como a gente vai ver as coisas no futuro. Talvez a gente se economize mais dessas reuniões presenciais, né, deixando elas para quando realmente é necessário, mas eu acho que elas não são, o contato presencial não é realmente insubstituível. Ele pode ser menos utilizado, mas ele é insubstituível na nossa atividade. Obrigada, Fabíola. Júlio? Bom, pegando carona, né, no que a Fabíola falou, eu percebo que temos muita identidade, Fabíola, da forma de atendimento de clientes, né? E vou ser muito franco aqui com você e com as pessoas que estão nos prestigiando aí, de dizer o seguinte: no escritório, desde o início, nós tomamos a seguinte decisão: o cliente que decide em relação às reuniões presenciais. A gente conta com o bom senso das pessoas, né? Nós temos aqui, estamos todos os advogados vivendo essa situação. Nós temos a prevenção de um lado e a necessidade de mantermos os nossos escritórios em funcionamento, antecipando uma situação econômica muito difícil no país. Essa é a realidade da qual nós não somos isentos. Estamos todos os brasileiros no mesmo barco, empresários, profissionais liberais. Acredito que vocês, minhas colegas aí também estejam preocupadas com o escritório. Estamos todos pensando em nossos escritórios permanentemente. Custos de um lado, receitas de outro. E a decisão que no nosso escritório nós tomamos foi essa: se o cliente fizer questão da reunião presencial, evidentemente adotando todas as cautelas de asepsia necessárias, mas nós vamos sim realizar reuniões presenciais. Mas o que eu tenho visto é que isso não tem sido efetivamente necessário. E aí que eu digo, como disse em relação à resposta à tua pergunta anterior, que eu realmente acho que é um evento transformador esse. O próprio tempo e custo de deslocamento dos clientes para os nossos escritórios, ou nosso, para uma empresa, por exemplo, que vamos visitar, ele é algo que talvez essa cultura da Covid acabe por modificar.
Essa reunião, eu realmente acho que isso deve acontecer no futuro. Eu não sei dizer ainda, Fabiola, em que medida que isso vai prejudicar. Essa questão a qual você se referiu, né, o ser humano, nós somos entes sociais por natureza, por excelência, e eu também tenho isso no meu escritório, essa reunião presencial com os colegas. Eu participo de duas, uma às 8h20, uma às 8h45, todos os dias. Então, isso faz falta, realmente. A brincadeira, o cafezinho durante a reunião, enfim, isso nós sentimos falta. Esses manuais de home office que aos quais temos tido acesso, né? Então, muita gente, olha, procure respeitar os horários, não fique de pijama, aliás, é por isso que eu estou de camisa hoje, excepcionalmente. Então, a gente tem seguido isso, procurado seguir isso à risca, para nos sentirmos participando de algo que não parou. No meu caso específico, o home office tem me dado realmente mais trabalho, mais tempo de trabalho do que eu trabalho no escritório. Eu percebo que um pouco daquela dispersão que às vezes ocorre, mas que não é de todo mal, essa interação e a agilidade, a facilidade de contato com os colegas proporciona respostas rápidas, por um lado, mas, por outro lado, às vezes dissipa a tua atenção de uma tarefa. Em casa, isso não tem acontecido, pelo menos no meu caso específico. Eu tenho tido mais horas trabalhadas em casa, a carga tem sido mais pesada em casa, até por conta dessa nossa preocupação quanto ao futuro, do que no escritório. Não sei dizer. Dizíamos ontem, né, eu acho que muito do que estamos vivenciando cai no campo do achismo, da futurologia. Acho muito difícil dizer para onde que nós iremos. Nós não conseguimos ainda saber exatamente a extensão do impacto econômico. Ontem estava acompanhando as notícias dizendo que o FMI projeta uma redução de 5% da economia brasileira. 5% é uma coisa absurda, muitos negócios fechando, né? Pequenos empresários sofrendo demasiadamente. Então, estamos tendo que nos reinventar, a tecnologia vem para nos ajudar, e eu realmente acho que não, para concluir, e já me repetindo, eu realmente acho que nada será como antes, depois disso tudo. Tá certo, obrigada, Júlio. Rosana, você tem alguma coisa para acrescentar? A dificuldade de ser a última é que aí os colegas já falaram tudo a ser dito. É verdade, né? Vamos começar por ela na próxima, Mariana. Sacanagem, né? As brincadeiras à parte, o que acontece assim, essa realidade de isolamento é para todo mundo, né? Não é só para nós. Então, o cliente também está isolado em casa. Então, ele também vai ter que saber se adaptar a essa nova realidade e a entender a necessidade da reunião via tecnológica, vamos dizer assim. Afinal, na verdade, a nossa realidade já é essa. Quem não recebe o WhatsApp de cliente, mesmo quando não estávamos em isolamento? Quem não... Né, você não está no escritório, não pode atender na hora, às vezes está numa reunião com outro cliente e aquele que quer falar com você naquele momento te manda o WhatsApp mesmo assim. Então, essa adaptação né, não tem o que fazer, nós não temos como fugir dela, não temos como correr. E eu entendo, concordo com a Fabiola, que às vezes você precisa da presença, até porque dependendo do tipo de reunião que você vai fazer, se você vai mostrar resultado, você vai mostrar qual foi o que você alcançou, quais foram as práticas, quais foram as teses. Isso é difícil de você fazer via telefone ou mesmo por uma reunião, né, essas videoconferências, mas nesse momento todos temos que nos adaptar, né? Então não temos muito como fugir disso, e com a equipe também. Creio que todos temos acesso, porque essas ferramentas tecnológicas agora com o que aconteceu, elas se difundiram muito, então existem muitas formas de você conseguir fazer esse contato. Esses programas, eles são autoexplicativos praticamente, então basta você encontrar aquele que seja interessante para a tua realidade, do teu escritório. É fácil de você conseguir ter acesso a eles hoje pela via internet mesmo, pela online. Então, você consegue manter essa comunicação. Concordo que é difícil, é bom você ter aquele contato diário, você encontrar no cafezinho o teu colega, e ali você já troca uma ideia. Eu sou uma pessoa que gosto muito de trocar ideia a respeito daquilo que eu estou fazendo, porque eu acho que você sempre
acrescenta, você sempre aprende com os outros. Então, eu tenho muito essa prática de sentar, pensar a respeito do caso, sentar no colega, trocar, conversar. E isso a gente vai ter que aprender a fazer de outra forma. Aprender a fazer via um Skype, que era a ferramenta que eu usava muito, trocar, conversar, usar essas tecnologias, elas não... Eu acho que a gente tem uma certa resistência também que atrapalha um pouco a gente aproveitar a tecnologia, porque é produtiva. Eu, como já tenho essa experiência há mais tempo, eu já percebi o quanto eu consegui fazer tudo isso via essas formas de comunicação. Então, acho que a gente também tem que pensar um pouquinho fora da caixa e ser criativo nesse momento e achar formas de evitar, né, que toda essa situação atrapalhe a nossa comunicação com a equipe ou quem quer que seja. Tá certo, Rosana, muito obrigada. Uma outra questão também que nós conversamos bastante foi acerca da suspensão dos prazos processuais, né, que foi uma matéria muito debatida no início da decretação da pandemia da Covid-19. Né, e o Júlio Broto, ele participou do Comitê de Crise do Conselho Estadual da OAB Paraná, né? A suspensão permitiu o prosseguimento dos processos, né, e das intimação, permanecendo suspensos só os prazos processuais. Júlio, você poderia falar um pouquinho para nós sobre isso? Posso sim. O comitê continua em atividade, Maria Amélia. É o comitê interinstitucional, né, do qual participam a OAB, Poder Judiciário, Tribunal de Justiça e Ministério Público. Integram também esse comitê médicos infectologistas e o tema talvez, não sei se o principal, mas um deles certamente é a questão da suspensão dos prazos processuais. A matéria está longe de ser unânime. E revelo aqui com absoluta lealdade para vocês que mesmo dentro do nosso escritório as opiniões são variadas a esse respeito. O que nós temos que pensar, e ontem falava com o querido amigo Arthur Lobo sobre isso, ele me perguntou, é importante que os prazos continuem suspensos. Eu particularmente tenho uma opinião distinta. Os prazos hoje estão suspensos por força do decreto 172 do Tribunal de Justiça aqui no estado do Paraná, também por força da resolução do Conselho Nacional de Justiça, até o dia 30 de abril. Nessa sexta-feira, no âmbito do Conselho Estadual da Ordem dos Advogados, o presidente Cássio já pautou, com conteúdo deliberativo, uma reunião do Conselho para que nós possamos debater novamente. Esse assunto já esteve, você lembra, Maria Amélia? Já esteve em pauta por 2 ou 3 vezes. Há uma ampla discussão, fundamentos muito consistentes a favor e contra o retorno dos prazos processuais, mas e aí nós verificamos, o Cássio também com muita habilidade, muita prudência, ele convocou os conselhos das subseções do interior do estado do Paraná e, à exceção de um único voto, todos os demais entenderam pelo retorno dos prazos processuais. A gente consegue talvez tirar daí uma ideia do porquê que isso acontece. A realidade talvez do interior do estado seja um pouquinho diferente da capital, porque muitos advogados, nesse momento, eu acho que nós temos que olhar para além dos nossos umbigos, invocar aqui a solidariedade, porque existem advogados no universo de mais de 70 mil advogados ativos no estado do Paraná, existem advogados que se encontram numa situação financeira dificílima. Muitos colegas necessitam o cumprimento de um prazo, o cumprimento de uma audiência, para que possam, a partir desse ato, gerar algum tipo de honorário, que é o que no final do dia vai garantir a sua subsistência. Então, essa é a realidade, eu diria, da maioria dos advogados do estado do Paraná, e nós não podemos ser indiferentes a essa realidade. Existem questões, por exemplo, a Melina Fachin coloca também com muita propriedade, eu não sei como que ela está se virando, está fazendo mágica, porque ela é mãe recente, ela é uma super advogada, está cuidando de casa, eu também tenho filha pequena em casa, nós falávamos, vocês, minhas colegas, também têm. A gente está se virando como pode. E isso, claro que prejudica, por um lado, o trabalho. Então, a minha querida Valentina, que eu estou fazendo, às vezes, um prazo, e a Valentina vem pedindo para eu ajudar numa lição do colégio. Eu tenho que interromper porque eu também tenho que entender essa necessidade dela. E isso é um argumento que tem sido trazido no sentido de se manter,
de nos curvarmos a essa realidade para manter os prazos suspensos. Aqui é um exemplo até muito banal que eu mencionei. Poderíamos aqui ficar o dia discutindo situações a favor e contra o retorno dos prazos processuais. Mas eu entendo que o fator econômico cada vez se faz mais preponderante. Eu acho que esse prazo inicial de suspensão até o dia 30 foi e está sendo suficiente para nós nos adaptarmos como podemos, com nossas diferentes realidades, mas a partir disso os processos precisam continuar andando. Eu queria só, finalizando, desculpe estar me alongando nessa pergunta, mas me parece bem relevante, primeiro enaltecer a posição do Tribunal de Justiça do Paraná, que é também a posição da Ordem dos Advogados. Nós temos que ceder às orientações das autoridades sanitárias. Nós não podemos, cada um dos advogados, tirar das nossas próprias cabeças, eu acho que é importante voltar, acho que não dá. A gente tem que realmente nos curvarmos à ciência. Se a ciência entende que é fundamental o isolamento, então que permaneçamos em isolamento. Só que é uma diferença, principalmente no estado do Paraná, onde 100% dos processos são eletrônicos. Nós conseguimos, com a segurança, ou a partir da segurança das nossas casas, dar cabo dos compromissos, na medida do possível, sem que isso nos coloque em risco. Então, me parece que o prazo foi suficiente para adaptação, essa é a minha opinião pessoal. Eu penso que agora, em 30 de abril, os prazos devem retornar, mas a questão, pelo menos em relação à posição da Ordem dos Advogados, isso será deliberado na sexta-feira e, naturalmente, que essa posição será levada. Eu integro, junto com a Daniela Balão Erlund e o Alziro Mota Santos, o comitê, levaremos ao comitê interinstitucional e o presidente do tribunal também deve se pronunciar a esse respeito ao término do 30 de abril. Até uma coisa que eu recebi aqui via WhatsApp, uma das perguntas que me fizeram, né, foi que se você acha que o tribunal está sensível a essa questão da pandemia, sabe? Eu recebi Perdão, desculpe, continue. Não, era basicamente isso. Eu acho que está muito sensível. Eu percebo, assim, um esforço muito grande. Devemos ter esse reconhecimento ao Tribunal de Justiça, presidente Xisto, porque eu percebo um esforço muito grande do tribunal em manter a roda girando. Há uma orientação também por parte do presidente Cássio, essa é a ideia do Tribunal de Justiça, de que os advogados também, mesmo nesse período, até 30 de abril, temos uma quinzena ainda pela frente, que nós, advogados, façamos a nossa parte. Então, o processo ele não está suspenso, os prazos que estão. Nada impede que nós, advogados, impulsionemos o processo de modo a colaborar. Claro que as causas, de modo geral, também têm repercussão, têm impacto econômico em maior ou menor medida. Eu penso que é uma forma muito interessante que os advogados têm de também contribuir para o funcionamento, para o retorno das coisas à normalidade no menor espaço de tempo possível. O Tribunal de Justiça está muito sensível às reivindicações da Ordem dos Advogados. De início, se falava numa suspensão de 60 dias. Com a nossa posição numa reunião presencial, ainda antes da decretação da quarentena, que foi realizada no Tribunal de Justiça, o Tribunal de pronto cedeu a ideia de uma revisão a cada 15 dias. Então, essa situação, o monitoramento tem sido revisado ou revisitado a cada 15 dias. O Tribunal está com um controle de produtividade muito rigoroso, tem emitido boletins, e isso é de público acesso. Visível, né? É verdade. Visível, tenho acompanhado. A produtividade dos magistrados não parou, ao contrário, em alguns casos até cresceu. Houve também muita sensibilidade por parte do Tribunal de Justiça ao acolher uma reivindicação da Ordem dos Advogados, no sentido de se dar prioridade para aqueles processos que estejam em condições de ser sentenciados, porque a sentença, claro, põe fim à primeira fase do processo e já possibilita que o processo deslanche, e principalmente liberação de precatórios ou de processos dos quais possa resultar algum tipo de liberação financeira. Sensível também a essa nossa nova realidade econômica. Então, o tribunal, para responder, Maria Amélia, está, sim, muito atento a isso. Tá? Tá. O presidente Cagé pediu a palavra, um minutinho. A palavra é sua, presidente.
Tá, me desculpem aí, mais uma vez aqui, eu intrometendo aqui na corrida de vocês, mas esse é um assunto extremamente sensível, realmente, com relação aí às publicações, suspensões dos prazos, etc. E aqui eu até gostaria de relatar para vocês que essa foi uma corrida que nós tivemos dentro do SESA, que num primeiro momento, os tribunais começaram o quê? Suspenderam as publicações aí dos atos processuais. Imediatamente nós oficiamos o quê? Aos tribunais de todo o Brasil, começamos a oficiar a cada um individualmente, falando, olha, o que a determinação do CNJ não é a suspensão dos prazos, o que vê é a suspensão dos prazos, mas não da publicação dos atos processuais. E por que nós fizemos isso? Várias preocupações nos vieram. Lembramos, num dos momentos foi o quê? Aquela quando nós passamos pelaquela situação da greve, não sei se vocês lembram, aqui principalmente em São Paulo nós tivemos durante 4 meses a greve do judiciário e de repente quando saíram as publicações foi uma avalanche de publicações, os prazos estourando todos ao mesmo tempo, o advogado que atuava individualmente ou numa pequena sociedade aí se viu numa situação extremamente delicada naquele momento, porque não tinha como cumprir todos os prazos quando saíram tudo automaticamente. E os seus jurisdicionados sendo prejudicados. Imediatamente, então, começamos a oficiar então, aos tribunais. E aí, como percebemos que a resposta não estava sendo a contento, imediatamente eu entrei em contato com o CNJ. E falei com o ouvidor do CNJ, com o André Godinho, que é o representante da advocacia no CNJ, que foi presidente do SESA Bahia também, né? E falando com o André, eram 11 horas da manhã, por volta de 11 horas que eu marquei a audiência com ele, nós falamos. Ele falou, Cagé, eu entendi perfeitamente o pleito aí, eu acho que você está certo. Eu falei, André, aí tem uma coisa, muitos advogados recebem, tem um contrato com seus clientes, é por ato processual. Então, se a publicação fica paralisada, ele não tem como praticar o ato. Se ele não tem como praticar o ato, ele não tem como receber. E como isso é possível, esse é o nosso pleito também. Para viabilizar, é uma maneira do advogado também ter alguma receita, ou a tentativa de obter alguma receita, ou também daquele advogado que presta serviço para outros escritórios, tudo isso, que também recebe por atos processuais. O André, na mesma hora, ele entendeu perfeitamente, ele falou, vou pensar numa solução. Ele levou o tema à presidência do CNJ, tudo, aí fizemos um conference junto com o presidente Toffoli, mais uma vez, e imediatamente, naquele dia mesmo, no final do dia, o CNJ soltou um ofício a todos os tribunais, não apenas aos tribunais de justiça, mas a Federal, Justiça do Trabalho, falando, olha, gente, o que está suspenso aqui são os prazos. Vocês têm a obrigação de publicar os atos. Vocês estão trabalhando, vocês têm que fazer isso. Isso realmente vem surgindo efeito. Eu acho que é isso mesmo. E esse negócio que você falou, Júlio, também no primeiro momento, os 30 dias, até o dia 30, me assustou, mas depois você para e fica falando, não, eu acho que essa é a melhor medida. Exato. Efetivamente, as dificuldades, como é que eu vou fazer para atender meu jurisdicionado? Porque muitas vezes eu preciso do contato pessoal com o meu cliente ou mesmo para obtenção de documentos. Como que eu vou fazer se a empresa está de portas cerradas ou se a pessoa está afastada por um licenciamento? E aí, de alguma maneira, vamos analisar caso a caso? Ufa! Então, o melhor nesse primeiro momento foram esses 30 dias. E agora, precisamos pensar nos próximos passos, mas, logicamente, pensando na realidade de todo o nosso Brasil também, né? Que nem você disse aqui, um advogado do interior do Paraná, muitas vezes, ele não tem um aparelho de scanner, ele depende de um computador que fica na casa do advogado. Será que falar casa do advogado é no fórum? Ou ele vai até a ordem para peticionar? E como que ele vai fazer numa situação dessa se está fechado a casa do advogado? Porque ela tem que fechar também por um motivo de segurança dos funcionários da ordem também. É uma coisa super complexa. Então, nós vamos ter muita calma nessa hora. Só isso. Maria Amélia, eu prometo que eu não vou interromper mais. Beijo grande. Pode ficar à vontade. Amélia, Oi. Me perdoe, mas sem querer monopolizar essa parte, mas a partir do presidente... Não, essa parte é tua, Júlio. O presidente Cagé lembrou muito bem dessa situação, e só até por uma satisfação a ele e a quem nos acompanha, também esse assunto não passou ignorado. De fato, existe uma dificuldade prática, muitas vezes, pela impossibilidade de contato com o cliente e da obtenção de um documento que seja essencial. Como que nós estamos imaginando essa situação?
Claro, às vezes é temerário deixar essa decisão integralmente nas mãos do magistrado, mas acredito que haverá sensibilidade para isso. Então, o retorno dos prazos pode ser que traga alguma dificuldade por uma situação como essa, obtenção de algum documento essencial, por exemplo, a integrar ou a instruir a contestação, uma contestação. A orientação, a ideia que tem sendo discutida é o seguinte: cumpra-se o prazo, referindo-se na peça quanto àquela impossibilidade, fazendo prova de alguma maneira, né, minimamente, um e-mail, enfim, pela impossibilidade de acesso e pedindo que essa situação seja relevada. O Código Processual Civil, o Código Civil brasileiro já contemplam essa situação da impossibilidade do atendimento por uma situação de força maior. Eu penso que, uma vez comprovada essa situação, a tendência, diante dessa situação de exceção, é que haja um diferimento para a juntada de documento, enfim, faz-se seu prazo, ou até mesmo se demonstra a impossibilidade do próprio cumprimento do prazo para o seu cumprimento a posteriori diante dessa circunstancial impossibilidade. Obrigado. Obrigada a você. Realmente, isso é uma coisa que tem ocorrido, né, com várias empresas. A gente vê isso lá no escritório mesmo, a gente tem algumas empresas que estão com essa dificuldade, e é um recurso que a gente vai ter que utilizar mesmo, né? É uma realidade, tanto para as empresas quanto para os particulares, né? Uma coisa que a gente vai ter que trabalhar com isso, né? Com relação a essa questão da suspensão dos prazos processuais e a continuidade deles ou não, Fabíola e Rosana, vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Rosana, acho que vou deixar a Rosana falar antes, senão ela fica brava comigo, porque eu falo demais. Não. Fala, Rosana. É que, na verdade, o Cagé e a Júlia já esgotaram também aqui. Tá bom, então. Não tem muito. Então, podemos passar para o próximo tema, né? Que foi uma das outras questões que a gente chegou a falar também, que é a questão da diversidade dos decretos, medidas provisórias, né? Enfim, e que estão surgindo na área jurídica, né? E a melhor maneira das sociedades trabalhar com essas alterações legislativas, né? Rosana, quer começar? Deixa eu botar aqui. Então, eu acredito assim, ó, com tudo isso que tem acontecido, a gente precisa aproveitar esse momento que nós estamos vivendo agora para entender tudo isso que está acontecendo, para nos atualizar sobre todas essas mudanças, tudo o que a gente pode aproveitar com relação a todas essas determinações legais, e a gente está tendo a oportunidade também agora de ouvir muita gente que tem muito a nos dizer a respeito disso, né? Acho que a gente tem a ESA mesmo está nos oferecendo, a nossa ESA do Paraná, a gente tem que parabenizar o trabalho da doutora Adriana, dos coordenadores com ela, né? A Marília, o Francisco Zardi, que tem trabalhado muito fortemente em frente a tudo isso, tem trazido para todos nós a oportunidade de nos atualizarmos sobre essas alterações, e vamos usar agora isso que a gente tem para esse nosso momento de casa, para nos atualizar sobre tudo isso que tem acontecido, né? Sobre todas essas alterações, porque é importante a gente aproveitar esse momento eu não sei se tá meio falhando aqui para mim, eu tô falando. Tá meio falhando mesmo. Fabíola, eu aproveito para perguntar a sua opinião e pedir para você as suas considerações finais, que o nosso tempo está se esgotando. Bom, eu acho, já então concluindo. 2 minutos. Tá acabaram de me sinalizar. Eles sabem que eu falo demais, é por isso. 2 minutos para mim, que eles sabem que eu falo demais. Vou falar rápido, mas muito bem. Eu acho que a gente precisa ter muita calma, né?
não é o momento da gente tomar decisões irrefletidas, não é o tempo do impulso, a gente tem que parar, dar um passo atrás, tentar olhar o retrato da realidade que a gente está vivendo todos os dias, porque as coisas estão mudando todos os dias, né? Então, assim, a gente não precisa, não estão exigindo que a gente invente a roda, né? A roda está aí. Então, o que nós temos que fazer é pensar um pouco sobre tudo isso com um pouco de calma, serenidade, tranquilidade, empatia, sabendo que tudo que a gente disser vai ter um impacto muito maior no outro, porque as coisas que a gente está dizendo está fazendo um eco muito maior do que fazia antes. E para terminar, o que eu acho importante, nós não podemos perder de vista que a gente tem que cuidar, nós, enquanto sociedades e advogados, e aproveitando a possibilidade dessa comunidade associativa que o César, que a OAB, a Comissão de Sociedade dos Advogados, nos permite, falar um pouco do cuidado que a gente tem que ter com as pessoas que estão do nosso lado, né? Nós estamos organizados em sociedade, nós temos que olhar as pessoas, né? É tempo da gente exercitar essas coisas, a colaboração, a observação mais atenta para as coisas que estão acontecendo. Cada pessoa reage de um jeito diferente nessa situação. A gente sabe que tem gente que está sofrendo mais com isso, tem gente que lida melhor com esse tipo de dificuldade. Então, assim, a minha proposta para esse tempo, que eu acho que tem que ser um tempo de crescimento, de aperfeiçoamento, esse tempo tem que dar frutos, né? É como eu disse no começo, a gente não teve escolha. Isso nos foi imposto. Então, a gente tem que fazer isso dar frutos, né? E a gente pode fazer isso, cuidando das pessoas, desenvolvendo nossas competências que a gente nem sabia que a gente tinha. Olha aí, eu estou participando de uma live, todo um aparato tecnológico, para mim é uma dificuldade, mas estou aqui, não fiz nenhum fiasco, não deixei o microfone aberto na hora errada por enquanto, mas enfim, a gente vai aprendendo, né? Então, assim, a mensagem final que eu quero dizer, que eu quero deixar nessa conversa nossa muito, muito bacana, é muito importante a gente ter essa oportunidade de trocar ideias com as pessoas que estão passando pela mesma coisa que a gente está passando, né? É que a gente se mantenha firme e que a gente não perca de vista que nós temos que cuidar uns dos outros, né? A advocacia se faz assim, a gente faz junto, a gente trabalha junto todo dia. E isso é muito importante, não descuidar nesse momento das pessoas, de quem está do nosso lado, da pessoa que está do outro lado do vídeo, e também das pessoas que estão na nossa casa, né? Porque a gente vai sair disso com certeza mais fortalecido. O que vai acontecer a gente não sabe, tudo vai mudar, não sabemos de que jeito. Então, é uma prova de resistência, a gente tem que vencer e vencer bem. É isso aí. Obrigada. Júlio, suas considerações finais? 2 minutinhos. Obrigado, Maria Amélia. A Fabíola, com a sensibilidade que é muito peculiar e que eu conheço já de longa data, disse tudo. Esse é um momento de união. Isso que a gente tem visto na televisão, essas sinalizações, eu espero que isso dure para além da Covid. A Covid vai acabar, ela não vai durar para sempre. O professor René, quem já acompanhou algum discurso dele, alguma palestra, ele sempre finaliza citando o padre Vieira, com a frase célebre de que a esperança é a mais doce companheira da alma. Então, vou me apropriar até em homenagem ao professor René dessa frase nesse momento e dizer que a gente não pode realmente perder a esperança. Fabíola foi muito feliz ao dizer que nós temos que olhar no âmbito das sociedades de advogados, temos que olhar para quem está próximo a nós. No escritório a gente tem feito isso, dentro de casa eu tenho procurado fazer isso com as pessoas com quem eu me relaciono. É um momento, eu espero que seja modificador da nossa sociedade e da nossa humanidade. Talvez a gente estivesse precisando disso, né? Talvez não precisasse vir com esse impacto que veio, mas alguma mexida a gente precisava que fosse feita, né? E tomara que nos leve realmente a uma outra reflexão. Eu finalizo agradecendo mais uma vez Maria Amélia, ao presidente Cagé, a todos Fabíola, Rosana, foi realmente um prazer, passou muito rápido, acho que a gente não deu conta nem da metade da pauta que havia sido programada. Pois é. Peço desculpa se me estendi demais em algum ponto que me é mais sensível, mas novamente desejar a vocês, minhas colegas, a quem está nos acompanhando, que mantenham a cabeça erguida, que isso tudo vai passar e sairemos melhores disso tudo. Obrigado, Maria. Eu novamente agradeço a participação de todos vocês, do presidente Cagé, do Tarcísio, do Guilherme Kloss, que entrou aí para falar conosco, de todos os membros da Comissão de Sociedades de Advogados que nos ajudaram,
com a pauta e com o movimento para realizar essa live, né? E principalmente dos participantes que prontamente aceitaram o convite a esse desafio, a primeira live da Fabíola, o Júlio, né? E a Rosana, né? O Tarcísio, que está sempre comigo aí em todas, né? O Flávio e a Adriana Dávila, que me ajudaram, e as minhas queridas sócias que estão me ouvindo também, Carmen, Emiliana e Luísa, tá? Um beijo a todos e tenham um bom dia.